ponto. Bora começar nossa aulinha? Bom dia a todos, como estamos? Todos estão bem? Bom dia, Vitória, tranquilo? Show de bola. E aí, estão gostando do semestre? Muito desafio, como é que tá? O Júnior estava aparecendo cheio das Coca-Cola, eu até pedi uma para ele, mas ele desapareceu aí. A Janete eu vi que apareceu também. Mas fiquem à vontade, por mim tá tudo bem. Só quebrando o gelo antes da gente começar. Luiz, bom dia. Show de bola. Tá aí o Júnior com as Coca-Colas. Isso aqui é vício, hein? Que eu sou viciado de doce, ele é de Coca-Cola, pelo que eu tô vendo aí. Mas vai dar certo. Deus tá vendo, viu? A Ginete tá dizendo assim, Júnior, tu tinha barba, não era? Ou não? Tá diferente? Pelo que eu vi. Sei lá, foi o cabelo, não sei. Enfim. A Ginete, eu pedi para ele aparecer e ele disse, só não pede uma coca. Mas com essa ruma de coca aí, como é que não pede? Bom dia, bom dia Letícia, Bia e o Júnior. Trabalhando, professor, atividade extra. Certíssimo, certíssimo, é isso mesmo. A gente vai matando o leão a cada dia, nosso futuro cada vez melhor. Graças a Deus. Se esforce, continue se esforçando que dá jeito. Show de bola? Turma, tá tudo bem, né? Então, o semestre, tudo com vocês, pra gente começar a nossa aula. Galera, lembrem que até amanhã vocês têm que postar a atividade 1, tá bom? Que é sobre exatamente o pacote de crime, que é a matéria da aula de hoje. A gente vai terminar de falar das alterações do pacote de crime, e aí vocês vão escolher 4 e vão tecer considerações sobre elas. Façam coisas que você consiga desenvolver a sua habilidade de pensar sobre o assunto, a sua habilidade de ter uma inferência, de ter uma opinião sobre aquilo. Aí você pode escolher quaisquer das alterações que a gente vai estudar, certo? Só não esqueça do prazo de postar até amanhã. Fechou? E aí, quando for na quinta, eu já oriento como é que vai ser a nossa próxima atividade. Alguma dúvida? Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá tendo uma obra pertinho aqui? Tá ruim de ouvir ou tá bom? Tá incomodando alguma coisa? Porque se tiver... Tá ótimo. Tá bom, né? Beleza. Tá ok. Beleza. Obrigado, Davi. Obrigado todo mundo pelo feedback. Turma, outra coisa que eu queria dizer para vocês, a Fabiana aparecendo. Oi, Fabiana. Tudo bom, linda? Show de bola. Turma, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu acho que eu finalmente consegui descobrir como é que vocês vão entrar nessa aula sem precisar da minha autorização. Todos vocês, eu acredito, colocaram o e-mail de vocês no grupo, não foi? Aí eu cadastrei vocês em todas as reuniões e mandei um e-mail para vocês no e-mail da Unifor. Todo dia antes da aula, você recebe um e-mail de lembrete, dizendo que tem a aula. Se você clicar no link dessa aula, você vai entrar direto, sem precisar pedir meu consentimento. Deu para entender? Professor, você acha muito ruim que peça consentimento? De jeito nenhum. Minha única preocupação, como eu sempre digo para vocês, é que sempre eu estou apresentando alguma coisa. E se eu estiver apresentando algo e eu não estiver no Meet, tu vai ficar esperando e eu não vou conseguir te aceitar, entendeu? Então, se você entrando até 11h20, 11h24, por aí, tá ok. Mas depois disso vai ficar um pouco complicado, tu vai esperar um pouquinho. Então é só entrar no e-mail da Unifor e aí você toda terça e quinta vai receber o convite para a nossa aula. Clica lá que tu entra direto. Tanto é que eu entrei nessa sala, já tinham acho que umas 11 pessoas, né? Tava a Janete, o Júnior, né? Vocês entraram sem o meu consentimento, né? Posso mudar o e-mail? Pode, Gabriele, pode, não tem problema não. Me manda, ou então me manda aqui no WhatsApp que eu te cadastro aqui, aí tu recebe toda a vida. Caso vocês queiram cadastrar um outro e-mail que não seja da Unifor, eu acho que dá certo também. Que eu cadastro vocês como convidados, aí toda semana vocês vão receber esse convite para aula, clica nele e já está aqui. Agora sim, se você chega na aula cedo e tal, aí também eu posso aceitar, isso não é o menor problema. Eu não vou fazer empenho de apertar um botão, né? Show? Professor, já aparece Pois é, a Letícia está falando, porque é outro modo que a Letícia achou de entrar na reunião, que já aparece agendada no Meet, já tem um link, é só entrar, né, o Letícia, exatamente. Eu agendei essa reunião, toda terça e quinta, a partir de 11, eu botei até a partir de 11 para ficar mais fácil para vocês, e até dia 15 de dezembro. Então até dia 15 tá pronto. É só para quem ainda está tendo dificuldade de como entrar na aula sem precisar do meu consentimento.
Mas bora pra gente acabar a nossa matéria, no caso, o pacote de crime, né? Turma, o que é que eu vou fazer hoje, tá? Hoje a gente vai terminar de falar sobre o pacote de crime. É uma coisa que eu acho que é essencial um aluno de processo penal saber. E, então, somente na quinta-feira, a gente começa a nossa aula mesmo. A nossa aula mesmo, nosso conteúdo mesmo, né? Mas, na verdade, vocês já que estão em processo penal 2, vocês vão precisar saber, daqui para o final do semestre, todas as alterações do pacote de crime. Eu resolvi começar por elas, porque eu acho que fica mais lógico na cabeça de vocês. Alguns assuntos eu vou revisitar, outros assuntos vocês já viram em processo penal 1. Então, eu vou começar a apresentar minha tela, tá? Para a gente poder baixar o arquivo que a gente vai falar, certo? Sobre o pacote de crime agora. Deixa eu ver aqui se está aparecendo, vai começar a apresentar já já. Pronto, vocês estão vendo agora a minha tela. Estou aqui no AVA, tá, turma? E no AVA tem pacote de crime, é esse o material que a gente vai continuar utilizando, certo? Turma, o pacote de crime, como vocês sabem, não é um conjunto de leis, já falei para vocês várias vezes. O pacote de crime é uma lei só, Lei 3.964 de 2019. Esse pacote de crime, então, é só uma lei que alterou parte do Código Penal, alterou pena, alterou efeitos da condenação, alterou a pena de concussão, alterou a parte da legítima defesa, então ele alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal e alterou as legislações especiais. A gente está conversando sobre as alterações do pacote de crime, que é só essa lei, 3.964, sobre todo o Código de Processo Penal. E aqui coisas vocês já estudaram em Processo Penal 1 e tem coisas que vocês vão estudar comigo aqui em Processo Penal 2. O fato é que esse pacote de crime, todo mundo diz que foi uma lei do Moro. Não foi. O projeto de lei que construiu foi o Moro, foi aprovado pelo Congresso Nacional, contudo, modificou-se tanto o pacote de crime que estima-se que só 20 a 30% do que o Moro colocou originalmente foi aprovado. O resto tudo foi inovação. Participou do pacote de crime também uma comissão do STF, então não foi só o Moro, várias comissões participaram e o Congresso Nacional também. Aí o projeto de lei, né, que deu origem ao pacote de crime, chegou ao Bolsonaro, e no dia 24 de dezembro de 2019, o Bolsonaro, ele sancionou o pacote de crime com vários vetos. Esses vetos ele já encaminhou para o Congresso Nacional há muito tempo, era para, desde março, eles terem votado o Congresso Nacional ter votado os vetos, ainda não votaram. Por conta da pandemia, por conta de muita coisa, fica mais complicado, né? Mas o fato é que, turma, o pacote de crime, então, foi sancionado com vetos. A gente pode haver alguma modificação aqui, a depender se o Congresso Nacional derrubar ou não os vetos do presidente da República. Ele pode derrubar os vetos do presidente da República pela maioria absoluta dos senadores, da Câmara dos Deputados, em sessão conjunta. E também o pacote de crime, quando foi sancionado, teve a vacatio legis de 30 dias, e aí entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. O pacote de crime trouxe coisas que foram melhor para o réu e coisas que foram piores para o réu. Na parte penal, o que foi pior para o réu só vale para os crimes cometidos a partir do dia 23 de janeiro de 2019. Na parte penal, por exemplo, concussão, aumentou a pena de concussão. E aí só vale para as concussões cometidas a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Agora, a parte processual penal, a gente já falou até na aula passada, que vocês viram no semestre passado, que a lei processual penal ela não se importa, ela é aplicada de imediato, tempus regit actum, que ela vai ser aplicada de imediato, ela não importa se ela é melhor ou se ela é pior para o réu. Então, todas essas alterações que a gente está estudando aqui, como são alterações de direito processual penal, aí são alterações que estão valendo desde o dia 23 de janeiro, e ela pega crimes que aconteceram antes do dia 23 de janeiro e crimes que ainda vão acontecer, tudo bem? Então, dia 23 de janeiro, quando deu entrada, eu estou vindo para cá para a tela, turma, é porque tem gente querendo entrar. Janete, depois orientar a galera, se puder. Ah, não, Janete, não foi mal, Janete, porque aqui é processo penal 2. Depois eu vou colocar no grupo, só para orientar, né, para se tentar entrar pelo e-mail institucional, porque fica mais fácil, eu não preciso ficar voltando e atrapalhando a aula. Sim, aí no dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor, tiveram 4 ADIs contra o pacote de crime. As 4 ADIs não tiveram mérito julgado ainda, mas tiveram a cautelar julgada. Em sede cautelar, está suspenso esses 4 pontos que estão amarelo. Juiz das garantias, que eu já expliquei, é um juiz das investigações, que não vai ser o juiz que vai julgar se o cara é culpado ou inocente.
está suspenso, não está valendo. Arquivamento do inquérito policial, o pacote de crime ele tirou muito poder do judiciário, e entre esses poderes que o pacote de crime tirou do judiciário, foi que o judiciário ele não participa mais, com o pacote de crime, do arquivamento do inquérito. Contudo, como o Fux, ele... é o povo querendo entrar. Vai dar certo, Deus tá vendo. Como o Fux, turma, ele deu cautelar nesse arquivamento do inquérito, significa que não está valendo a alteração do pacote de crime. Como é que o pacote de crime trouxe nessa parte de arquivamento do inquérito? O pacote de crime disse o seguinte, que quem vai arquivar o inquérito é o próprio promotor de justiça, o próprio membro do Ministério Público, e ele vai mandar esse arquivamento do inquérito para uma comissão do MP. Então, com o pacote de crime, o judiciário sai fora do arquivamento do inquérito policial. Contudo, no semestre passado, eu até expliquei para vocês que eu ia explicar como estava valendo hoje, já que essa parte está suspensa, está valendo hoje a forma de arquivamento como sempre foi. O MP pede, o juiz arquiva. Então, hoje, só quem arquiva inquérito policial é o juiz. Ponto. Outra coisa que está suspensa é a questão da prova inadmissível, é matéria da gente. Se tem uma matéria que eu vou gastar muito tempo falando, que é muito interessante, é a questão das provas ilícitas, que a gente vai ver a prova ilícita, prova ilegítima, prova ilícita por derivação. O fato é que, se o juiz tiver contato com a prova ilícita, ele fica proibido de proferir a sentença naquele processo. Então, vamos supor, eu vi no Melhores Vídeos, uma foto, aí tinha assim, né, era a polícia atrás, cheia de cara presa assim na frente, e tinha assim, descubra quem foi que foi preso primeiro e delatou os demais. Aí tinha um cara todo com a cara toda acabada e o resto tudo não tinha sido esbofeteado, né? Então, ou seja, o que é que aquela mensagem estava dizendo pra gente? Que aquele ali foi preso, o que estava com a cara esbofeteada, a polícia torturou, até que ele dissesse quem eram os demais comparsas. Ou seja, isso é uma confissão mediante tortura, é uma prova ilícita. Tem que ser tirada dos autos do processo. Para o pacote de crime, se o juiz tiver contato com essa prova ilícita, essa prova inadmissível, ele fica proibido de proferir a sentença. Galera, vai gerar muita fraude se isso aí valer. Não está valendo hoje, porque, como eu falei, o que está amarelo aqui é o que está suspenso pelo Fux. Vai gerar muita fraude de advogado mesmo, provocando uma prova ilícita de propósito só para o juiz não poder julgar, e o juiz vai ter que remeter para outro colega dele, aí esse outro colega dele vai demorar a julgar, e aí o crime vai prescrever, ele vai violar o juiz natural, porque assim, caiu na quarta vara criminal, eu não gosto do juiz, eu vou e produzo uma prova ilícita ali para ele ter contato, e aí de repente ele vai ter que ser obrigado a mandar para outro colega, enfim, isso eu dei graças a Deus que está suspenso. Eu também não, eu acho que é desmerecer muito o judiciário e os juízes dizer que só porque o juiz teve contato com prova ilícita, ele perde a capacidade dele de ser imparcial. Porque vocês sabem, o juiz tem que ser imparcial. Então, assim, eu acho que isso desmereceu muito o judiciário, porque nessa briga de poderes, né, o judiciário batendo o tempo todo no legislativo, uma das reações do legislativo foi o pacote de crime, exatamente. E o judiciário está batendo muito no pacote de crime, no legislativo, por quê? Porque o judiciário está começando, muitas vezes, a ir atrás, né, da galera que é corrupta. Então, assim, de uma certa medida, o judiciário bater no legislativo é bom pra gente, porque mostra que a Lava Jato tá andando e tal. Aí, tanto é que saiu o Moro, a Lava Jato tá perdendo força. Enfim, mas essa questão dessa prova inadmissível, eu, pessoalmente, acho desmerecer o judiciário demais, principalmente a figura do juiz. Não é porque você teve contato com a prova ilícita que você perde a sua imparcialidade. Acho que diminui muito a figura dele. Mas não tá valendo. E também não está valendo a audiência de custódia em 24 horas. O que é isso? No semestre passado, vocês estudaram o auto de prisão em flagrante e vocês viram que o auto de prisão em flagrante tem que chegar em até 24 horas para o juiz, a nota de culpa. Eu vou mostrar para vocês um auto de prisão em flagrante, um inquérito, para vocês entenderem como é a nossa matéria. Mas o fato é que, em 2015, o CNJ criou a audiência de custódia, que só foi entrar na lei, no CPP, a audiência de custódia ser lei agora com pacote de crime. E aí a alteração foi para dizer que existia essa audiência de custódia, e aí o CPP diz agora com o pacote de crime que essa audiência de custódia tem que ocorrer em 24 horas. Se a audiência de custódia não ocorrer em 24 horas, simplesmente vai ser declarada ilegal a prisão. E como vocês sabem, artigo 5º, 65, LXV da Constituição, artigo 5º, 65, LXV da Constituição, em até 20, toda prisão ilegal deve ser relaxada.
Então, esse artigo 310, parágrafo 4º, que diz que se não houver audiência de custódia em até 24 horas, a prisão é ilegal, ele foi declarado inconstitucional. E aí o resto, turma, que eu não grifei em amarelo, é o que está valendo. Está valendo o procedimento dos agentes de segurança pública. Já expliquei para vocês que no inquérito, como regra, não precisa de advogado. O advogado ele é recomendável, porém ele não é obrigatório. Agora, se quem estiver sendo investigado no inquérito for um agente de segurança pública, policial civil, militar, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, ele tem que ser notificado que foi instaurada a investigação e notificado para constituir advogado. Se ele não constituir advogado, a empresa, o órgão que ele trabalha, vai constituir para ele. Então, isso está valendo. Acordo de não persecução penal, a gente conversou bastante na aula passada e também no semestre passado. O acordo de não persecução penal é o processo penal. Então, vocês viram no semestre passado que o processo penal é um instrumento para aplicar o direito material. Em outras palavras, o direito processual penal é um instrumento que serve para aplicar o direito penal. Então, o direito penal de lá, furto, pena de 1 a 4 anos. Precisa do processo penal, que vai dar contraditório, que vai dar ampla defesa, para o cara deixar de ser presumido inocente e aplicar o direito penal. Então, essa atividade do processo penal de apurar no processo em si se o crime aconteceu ou não, e se quem está sendo acusado cometeu aquele crime, é o que a gente chama de persecução penal. Então, a Lava Jato tem várias persecuções penais. Então, se o Ministério Público me processa dizendo que eu roubei, vai começar a persecução penal, que é o que vocês vão estudar esse semestre comigo. O procedimento, passo a passo, quais são os atos processuais sequenciados, qual é a cadeia de ato processual que o juiz precisa seguir para poder, no final, o juiz decidir se o crime aconteceu ou não, e para o juiz decidir se eu sou culpado ou não desse crime. Isso é a persecução penal. É a persecução no sentido de investigação do processo mesmo. O juiz vai ver se tem ou não. Persecução penal envolve também a parte de inquérito, mas em persecução penal, ela é mais o processo em si. E o acordo de não persecução penal, como o próprio nome está dizendo, é o Ministério Público não processar. Se eu cometi um crime, se eu confessei que cometi um crime, que a pena mínima é ter menos de 4 anos, se não tem violência, se não tem grave ameaça, e se eu concordo de cumprir certas condições do Ministério Público. Aí a pessoa, né, que seria o acusado, eu que sofreria a persecução penal, eu vou estar com o meu advogado, combinando com o Ministério Público esse acordo de não persecução penal. Se o Ministério Público conseguir chegar a um acordo comigo, e vice-versa, já que é um acordo, o Ministério Público aceita, dizendo que em eu cumprir nessas condições, eu não sou processado. Olha aí que bacana. Então isso vale para tráfico de drogas privilegiado, isso vale para o crime de dano qualificado, isso vale para furto qualificado. Então eu furtei a tua casa, eu fui lá na casa do Júnior, vi essas cocas, aí eu simplesmente subi, fui pelo telhado. Isso é furto qualificado pela escalada. E aí eu fui processado. Aliás, eu fui preso em flagrante, e aí o Ministério Público chega para mim, Sidney, foi um furto qualificado, não tem violência, tem grave ameaça, a pena mínima do crime é menor do que 4 anos, dá para eu fazer um acordo contigo, tu topa? Topo, mas Sidney, primeiro você tem que estar com o seu advogado ou defensor público aqui. Então eu faço esse acordo com o MP, e o MP concorda em não me processar, se eu concordar em cumprir certas condições. Esse é o acordo de não persecução penal, que o erro é muita gente achar que o acordo de não persecução penal, ele foi existir com um pacote de crime. Mas o acordo de não persecução penal, ele já era utilizado pelo Ministério Público Federal desde 2015, desde há muito tempo atrás o MPF já usava, que era mais ou menos semelhante. E nesse material, ó, eu coloquei aqui, ó, desde 2017, eu falei errado. Eu coloquei a resolução de 2017 do MPF, que já falava sobre o acordo de não persecução penal, e coloquei o pacote de crime, como é que ficou agora, certo? Então aqui tem as condições, ó, eu concordar em reparar o dano, renunciar a bens e direitos que o MP diga que eu tive por meio ilícito, prestar serviço à comunidade, é um acordo, então, turma, que o MP vai fazer comigo, com o acusado, né, com a pessoa que vai ser acusada, o defensor dela, e o juiz, ele vai analisar tão somente a legalidade desse acordo de não persecução penal, tá? O juiz não interfere no acordo de não persecução penal. Então, o MP faz esse acordo comigo, eu, junto com o meu defensor, topei, o MP leva para o juiz só para o juiz saber se os requisitos legais estão cumpridos. O juiz, se ele se recusar a homologar esse acordo de não persecução penal,
vai caber um recurso chamado recurso em sentido estrito. E essa é outra alteração. O recurso em sentido estrito, turma, é um recurso que vocês vão ver comigo nesse semestre. Está no artigo 581 do CPP. Eu vou falar assim, turma, nas hipóteses do artigo 581 do CPP, cabe recurso em sentido estrito. Então, por exemplo, contra a decisão do juiz que rejeita a denúncia. Então, o Ministério Público me denunciou, o juiz rejeita. Não vou receber essa denúncia. Cabe rese. Contra a decisão em habeas corpus, cabe rese. Então, rese é um recurso no processo penal que cabe nas hipóteses do 581. O pacote de crime, ele alterou o 581 para inserir mais uma hipótese de rese. E essa hipótese de rese é exatamente quando o juiz decide não homologar o acordo de não persecução penal. Então eu fiz um acordo com o Ministério Público, tá tudo ok para mim, tá tudo ok pro Ministério Público, tá tudo ok pro meu advogado, e o juiz chegou e disse, vai assinar esse negócio não, recusa a homologação. O que é que eu ou o Ministério Público a gente pode fazer? Interpor o recurso em sentido estrito, que é exatamente o rese. Tranquilo? Show? Posso continuar, turma? Tinha alguém querendo entrar? O Júnior falou... Professor, pode falar. Uma dúvida com relação às provas ilícitas. Existe alguma exceção que admita-se prova ilícita em favor do réu? Três exceções, a gente vai estudar isso. Existe quando você não prova o nexo. Existe duas para as provas ilícitas por derivação, e existe uma exceção jurisprudencial, que é quando não tem outro meio de provar a inocência do réu. Aí você pode utilizar a prova ilícita para absolver, nunca para condenar. Mas isso a gente vai conversar muito. Como eu disse, a gente vai passar muito tempo falando sobre provas. Show? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Show. A Gabriela está dizendo assim, posso mudar o e-mail? Não, já foi. A Letícia. Não, já foi. O Júnior. Professor, fiquei na dúvida sobre a nomenclatura cadeia de custódia. Vou falar. Eu já cheguei a falar da cadeia de custódia para vocês. Esse termo está relacionado à audiência de custódia, propriamente dita. Não, cadeia de custódia é para perícia. Júnior, já eu explico o que é isso, tá bom? Guarda aí tua pergunta que já eu te explico. Show. A Giovana. Professor, então, com o pacote de crime, o MP arquivaria o inquérito. Isso. Você, promotora de justiça, você, quando for formar opinio delicti, lembra que vocês viram no semestre passado, opinio delicti, o MP recebe o inquérito, ele vai formar opinio delicti. Ele vai ou oferecer a denúncia, se tiver PEC e ISA, ele vai ou oferecer o acordo de não persecução penal, ou ele vai pedir novas diligências, ou ele vai pedir o arquivamento. Então o MP, ele, quando estiver fazendo essa opinio delicti, ele mesmo já arquiva, se achar que não tem prova da existência do crime, ou se achar que não tem indício suficiente de autoria. Tá aquela época que eu falava para vocês, né, semestre passado, o cara vem com a capacete de moto, vai, atira contra alguém no interior e vai-se embora. Não tem testemunha, só tem o corpo, mas não tem mais nada do crime. O MP pega um inquérito desse, o que é que eu vou fazer? O próprio MP já arquiva e ele manda para uma comissão do MP para analisar se está certo ou não. Giovana, mas isso não está valendo ainda porque o Fux suspendeu. O André está falando assim, professor, o trabalho será apenas para tratar dos pontos que estão valendo? Você que sabe, André, você que sabe, fica à vontade. A ideia do trabalho é para você refletir sobre o pacote de crime. Pode falar sobre coisas que não estão valendo. A Marina está falando assim, se o juiz não aceitar, tu está falando do pacote do acordo de não persecução penal, exatamente. Porque o juiz, ele só para... O pacote de crime, eu já falei isso para vocês, vou repetir de novo, porque assim, realmente para mim é uma coisa que eu mesmo estou tentando digerir, mas o pacote de crime, ele tirou muito poder do judiciário. E o fato do MP ter trazido esse acordo de não persecução penal, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, tira o juiz da jogada, entendeu? E aí o MP agora que está na jogada fazendo um acordo para não processar, então o juiz não vai nem atuar muito. Então o MP faz todo o acordo, manda para o juiz. O que é que o juiz tem que ver? Se cumpre os requisitos legais, só. Mas o juiz pode dizer, não aceito, não tem requisito legal aqui, eu nego a homologação do acordo. Isso. Se o juiz homologar o acordo, não cabe recurso, porque o acordo foi feito pelo MP e pelo réu, né, o que seria o réu. Ou seja, foi feito pelas duas partes do processo. Quem recorreria? Entendeu? Por isso que não cabe. E a vítima não é parte do processo, certo? A vítima não é parte. Só quem é parte é o MP, ou a acusação e a defesa. Aí o André... Não, aí já foi. Aí a Clara, esse ANPP pode ferir o princípio da presunção de inocência? Clara, não vejo como ferir a presunção de inocência, até porque ele é voluntário. Então, ele é voluntário. Se achar que fere o princípio da presunção de inocência, a gente não pode mais usar a transação penal, não pode mais usar a suspensão condicional do processo,
que são 2 institutos dos juizados especiais, até eu conversei com eles, para quem foi meu aluno no semestre passado, e que meio que é no mesmo sentido do acordo de não persecução penal. Tanto é, Clara, que o acordo de não persecução penal, ele só é cabível se não couber suspensão condicional do processo, se não couber transação penal. Eu, pessoalmente, não vejo que fere a presunção de inocência, até porque o cara vai fazer o acordo, eu faço acordo com o MP se eu quiser. E uma das coisas que eu tenho que fazer é confessar o crime. E aí eu não acho que fira, mas assim, não duvido ter gente que escreva dizendo que fere. A Mariana está dizendo, requisitos legais e voluntariedade do acusado. Porque, Mariana, o juiz precisa investigar também se está sendo voluntário, né? Se o MP não está forçando a barra para fazer esse acordo. Então o juiz pode perguntar, Sidney, você fez esse acordo que você quis? Foi, né? Não, Sidney, contigo, como é que foi? Não, o MP disse que ou eu fazia esse acordo, ou ele ia me botar na cadeia pelo resto da minha vida. Aí o juiz, opa, já não tem essa voluntariedade toda. E é legal como que a Mariana está falando, responde até a pergunta da Clara, porque são requisitos legais como de voluntariedade do investigado. Isso. Ou seja, o cara voluntariamente, Clara, voltando para a tua pergunta, ele vai confessar. Por isso que eu não vejo que fira o princípio da presunção de inocência. Aí a Giovana, é voluntário porque o investigado confessa. Não, é voluntário porque o próprio investigado, ele decide confessar. Tipo, para ter o ANPP, é necessário que o investigado confesse. Aí o MP vai explicar, olha, Sidney, você está aqui com o seu advogado, existe esse acordo de não persecução penal, a vantagem dele é que você não vai sofrer o processo penal, não vai sofrer eventual condenação, se você não vai sofrer condenação, você vai continuar primário, de bons antecedentes, então você vai evitar o processo, vai evitar a reincidência, vai evitar maus antecedentes, mas para a gente fazer esse acordo, Sidney, a primeira coisa é que você confesse que você praticou esse crime. Tô vendo aqui, isso me dizendo, Sidney, que o crime que você cometeu, esse furto qualificado aí na casa do Júnior para furtar essas Coca-Cola, esses furtos qualificados que você cometeu, Sidney, tô vendo que dá para fazer o acordo de não persecução penal. E eu, Sidney, no caso o MP falando ainda, o MP falando, e Sidney, eu quero fazer esse acordo com você topa? Aí o seu advogado aqui é voluntário, então assim, é voluntário no sentido que eu posso dizer, não fui eu que cometi, não vou confessar nada. E também, se eu não confessar nada, não tem acordo de não persecução penal nenhuma. Deu para entender, Giovana? Então assim, a voluntariedade aí é de eu, investigado, querer fazer o acordo. Mas para eu fazer esse acordo, eu tenho que me submeter a certas condições. Entre elas, a de confessar o crime e outras que o MP venha a colocar, prestar serviço à comunidade, devolver o que o MP acha que é produto de proveniente de crime, essas coisas. Show? Bacana. Então eu vou voltar. Turma, eu já falei, eu esqueci de assistir um pouco o final da aula passada, eu falei de restituição de coisas apreendidas, falei? Que é essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Falei não, Júnior? Não, né? Pronto. Turma, o que foi essa alteração das restituições de coisas apreendidas? Às vezes se nota coisa apreendida do crime, tá? Então, assim, alguém foi e roubou meu carro. Aí os caras foram fazer um assalto, e aí nesse assalto eles foram presos em flagrante. O que é que a polícia vai fazer? Vai apreender o carro. E conselho de amigo, quando vocês forem advogados, se o carro do cliente de vocês, se a moto do cliente de vocês for apreendida, pelo amor de Deus, não perca um minuto. Um minuto. Vá atrás de liberar logo esse carro na medida do possível. Muitas vezes o delegado não vai liberar, porque ainda não vai liberar, porque é objeto de investigação ainda, mas quando fica no poder da polícia, pessoal, fura pneu, porque fica no meio da rua, né? Fura pneu, roubam, isso não é a polícia, né? Outras pessoas, roubam step, roubam não sei o que, o carro fica depenado. Ou então reze para ter seguro e dar PT, né? O fato é que, turma, muitas vezes, então, como objeto do crime, a polícia apreende algo. Então, a gente vive vendo na TV, fica a logo da polícia, né? Aí fica as armas, o dinheiro, a droga, e eles batem foto. Ali são coisas apreendidas. Existe um procedimento no CPP que é a restituição de coisas apreendidas. Não está nem na nossa matéria. Eu acho que se você vê isso, é em processo penal 3. Mas se der tempo, eu converso com vocês. E a restituição de coisas apreendidas, então, é devolver as coisas para o terceiro de boa-fé. Então, roubaram meu carro, os caras foram fazer um assalto, foram presos em flagrante, meu carro ficou apreendido. Só que eu sou um terceiro de boa-fé, o carro é meu, eu quero meu carro de volta. Então, o que é que eu faço? Eu vou e peço ao delegado para me devolver. Se o delegado negar, eu tenho que pedir ao juiz. Enfim, enquanto isso, eu recebo só a carcaça do meu carro, mas faz parte. O fato é que, às vezes, a coisa que foi apreendida é de um terceiro que morreu.
Então, muitas vezes, obra de arte, por exemplo, entraram na casa de um senhor que não tem filho, que a mulher morreu, que ele não tem herdeiro, e ele coleciona obra de arte, coleciona estátuas, e aí os caras foram matar o velho. E aí a polícia foi, mataram o velho e levaram as obras de arte para outro canto. A polícia conseguiu alcançar essa galera. E aí a polícia olhou e viu, poxa, e agora? O que a gente vai fazer com essa obra de arte, já que ninguém veio, não tem herdeiro, ninguém veio requisitar essas obras. Aí o pacote de crime foi alterado, primeiro para dizer que quando as coisas apreendidas pelo produto do crime for coisas de valor artístico, ela vai ter que ter uma destinação tipo um museu. Então vocês sabem que tem mercado negro, né, de vender peças de museu, de vender obras de arte. Então, se for apreendido, for algo relacionado à arte, e não tiver herdeiro de boa fé, não tiver terceiro de boa fé, o pacote de crime alterou, e isso está valendo, né? Tudo que eu vou falar agora está valendo. Foi alterado para exatamente dizer que a destinação dessas obras tem que ser museus. Então, isso é a primeira alteração sobre essa parte. E a segunda alteração dessa parte é que foi legalizado algo que já acontecia na prática. É o fato de se apreender automóvel, moto, aeronave, o órgão de segurança pública que efetuou aquela apreensão, eles têm a prioridade para ficar com aquilo e usar aquilo em prol da segurança pública. Então, recentemente, aconteceu que a aeronave foi apreendida. Aí, deixa eu colocar, segurança pública. Uma aeronave foi apreendida, e aí foi apreendida pela polícia, helicóptero, pronto, ó, aqui no Ceará mesmo, ó, dia 21 de julho, foi um helicóptero. Ó. Helicóptero apreendido, ó, aqui, deixa eu ver aqui a notícia. Helicóptero apreendido em combate ao crime organizado passa a ser utilizado pelas forças de segurança do Ceará, ou seja, o crime organizado comprou esse helicóptero. Comprou esse helicóptero com o quê? Com o dinheiro do tráfico de drogas, muito provavelmente. A polícia conseguiu apreender. Assim como a polícia apreende, se vocês um dia forem no pátio da polícia, ficavam esses carros antigamente no COD. COD é complexos de delegacias especializadas. O COD é onde fica, como o próprio nome está dizendo, várias delegacias especializadas no combate ao crime. Delegacia de roubos e furtos, de estelionato e defraudações, delegacia de crimes contra as licitações e as finanças públicas. Então, as delegacias especializadas ficam no COD. Antigamente, quando se apreendia um carro, uma Range Rover, galera, me dava pena quando eu ia lá pro COD e ficava um monte de carro lá, carrão mesmo, de 300 mil, 400 mil, tudo abandonado lá no pátio, o mato crescendo, a coisa toda. E aí passaram a perceber, rapaz, por que a gente não usa esses veículos em prol da segurança pública? Aí no governo foi agitado decretos que admitiam essa utilização por parte do órgão de segurança pública, o que foi apreendido, seja helicóptero, moto, carro, e aí depois de um tempo veio o pacote de crime autorizando e dizendo que o órgão que fez essa apreensão é que vai ter prioridade para utilizar essa aeronave, nesse caso, no combate ao crime organizado. Então essas foram as duas alterações sobre a restituição de coisas apreendidas. Deu para entender sobre isso? Deu, acho que sim. Uma coisa que vocês me falam. Beleza. Outra alteração do pacote de crime é algo que vocês iam estudar muito mais em medicina legal. É algo que eu vou mais conceituar e que eu não vou entrar, eu vou entrar mais na lógica, eu não vou mais entrar tanto na definição. O que é a cadeia de custódia? O Júnior fez uma pergunta muito interessante, dizendo que ele viu aqui, ó, professor, eu estou vendo que tem uma alteração de cadeia de custódia, estou vendo que tem a audiência de custódia. Tem alguma coisa a ver? Galera, não tem nada a ver. Nada, sabe nada. A audiência de custódia, ela é para analisar a legalidade do flagrante, né? Então eu fui preso em flagrante, aí eu vou para a audiência de custódia para o juiz dizer se o flagrante é legal ou ilegal. E em sendo legal, ele ou converte o flagrante em preventiva ou concede a liberdade provisória com cautelares. Se for ilegal, o juiz relaxa. Isso é o que acontece na audiência de custódia. Na audiência de custódia, então o juiz analisa a legalidade do flagrante. Ponto. Sabe o que é essa cadeia de custódia? A cadeia de custódia é muito mais uma coisa para o perito. E foi muito bom para um advogado criminal, principalmente que atua na defesa.
A cadeia de custódia, turma, é todo o passo a passo de coleta de vestígio por parte dos peritos criminais. Ixi, professor, não entendi nada. Turma, existem crimes, e a maioria dos crimes, né, que deixam vestígio. Isso é matéria da gente, eu vou voltar a falar nisso quando a gente falar de provas. Vestígio é qualquer marca, qualquer rastro do crime. Então, um cabelo, a digital, o sêmen, o sangue, o corpo do bebê, o corpo do assassinado, qualquer coisa que o crime deixe como rastro, a gente chama de vestígio. Quando o crime acontece, a polícia chega e lacra o local e espera a chegada da PFOS. PFOS fica ali na Leste-Oeste, perto do Marina Park, que é super legal você fazer uma visita lá, mas nessa época não tá dando, né? O fato é que a PFOS, ela é a perícia forense do Ceará, é um antigo IML. Eu falei para vocês no semestre passado que quando alguém é preso em flagrante, depois do procedimento do flagrante, ele é encaminhado para fazer a perícia na PFOS. Lembra que eu falei? Pois é, então a PFOS, que é a perícia forense do Estado do Ceará, ela cuida dessa parte da perícia. Vocês vão aprender nesse semestre comigo que toda vida que o crime deixa vestígio, é obrigado, é indispensável fazer o exame de corpo de delito. Um dos artigos mais importantes desse semestre, não foi nem alterado pelo pacote crime, mas eu coloquei aqui porque é um dos mais importantes desse semestre, é esse aqui, ó. Quando a infração deixa vestígios, será indispensável, sob pena de nulidade, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Então, qualquer crime que tenha sangue, sêmen, cabelo, digital, qualquer coisa, arma, dentadura, qualquer crime que deixe um rastro é obrigado a fazer o exame de corpo de delito no vestígio. E quem faz esse exame de corpo de delito? Os peritos. Como regra, o perito oficial, que é um perito concursado da PFOS, é um concurso super bacana, o pessoal da saúde vai à loucura, e pode ser, se não tiver perito oficial, então eu estou em Tabuleiro do Norte, não tem perito oficial. Aí pode ser 2 peritos de concurso superior, 2 pessoas com curso superior nomeada pelo juiz, que é o perito não oficial. Não se preocupem com isso agora, não. O perito, então, ele vai fazer a perícia no vestígio do crime. Só que a perícia envolve várias etapas que o Código de Processo Penal, com o pacote de crime, mandou que essas etapas sejam documentadas parte a parte. Então, o perito chegou na cena do crime, eu matei alguém aqui. A polícia chegou, lacrou o local, esperou o pessoal da PFOS, o pessoal da PFOS chegou, igual a filme mesmo, CSI, por exemplo. Os peritos começam a bater foto do jeito que achou a coisa, começam a identificar os vestígios com aquela numeração, 1, 2, 3, 4. Aí eles precisam coletar a parte dos vestígios. Precisam armazenar essa parte do vestígio. Então, vou coletar aqui parte do sêmen, coletar a parte do sangue, coletar a questão da pólvora. Então, eles vão coletar essa parte, vão também, depois que eles identificam, coletar, eles vão armazenar esse vestígio em algum local. Depois eles vão transportar. Depois eles vão fazer a perícia ali. E depois eles vão descartar. Como é esse passo a passo? Esse passo a passo do início do vestígio, da identificação do vestígio, até o final, é o que a gente chama de cadeia de custódia. Antigamente, o Código de Processo Penal era só assim, ó, do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Aí, o que é que o pacote de crime fez? Inseriu do exame de corpo de delito, ele inseriu essa parte da cadeia de custódia. Aí, no artigo 158A, ele foi falando o que é cadeia de custódia. Cadeia de custódia são todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Então, passo a passo agora, está na lei a obrigatoriedade do perito falar, documentar passo a passo como é que foi. Da onde é que, como é que foi coletada, como é que foi descartado. Isso é muito legal para o advogado criminalista, porque se o perito tiver alguma falha, o processo penal, ele é muito formal, ele é muito burocrático. E muitas vezes os crimes prescrevem, primeiro porque o judiciário é muito lento, e segundo porque existem muitas nulidades que os advogados vão alegando. E os advogados, eles enxergam a nulidade, muitas vezes eles falam essa nulidade lá no final, porque quase toda nulidade no processo penal é absoluta. A gente vai conversar sobre isso esse semestre, é uma das nossas últimas matérias. Existe nulidade relativa? Existe, mas a grande parte é absoluta. E aí, os advogados veem as nulidades e não falam, porque como é a nulidade absoluta, eles vão alegar lá na frente, quando o crime já está perto de prescrever. Quando o crime está para prescrever, eles alegam,
aí todas as causas interruptivas da prescrição são nulas e o crime prescreve. Então surgiu mais um artifício aqui, uma estratégia para o advogado criminalista analisar se os peritos estão fazendo bem direitinho o papel deles. Se os peritos fizerem bem direitinho essa documentação, não vai ter problema, mas se os peritos deixarem de fazer, o advogado vai alegar uma nulidade, que houve uma quebra da cadeia de custódia. Então, como é que ficou o vestígio? Como é que foi coletado e armazenado? Vixe, o perito esqueceu de documentar. Nulidade. Nulidade daquela prova. E se não tem prova, muitas vezes vai ser absolvido. Aí no artigo 158b, que é essa parte que eu falei que vocês vão ver mais em medicina legal, ele define esse passo a passo da cadeia de custódia. O que é o reconhecimento do vestígio, o que é isolar o vestígio, o que é fixar o vestígio, o que é coletar o vestígio, o que é acondicionar, transportar, receber o vestígio. Então, o pacote crime, ele alterou profundamente o CPP nesse aspecto, mas é uma área muito mais focada para os peritos. Aqui, dizendo, perito, tome cuidado na documentação, no passo a passo que você vai fazer para você documentar tudo, porque havendo quebra da cadeia de custódia, simplesmente aquela prova, aquele vestígio não mais vai valer. Deu para entender, pessoal, o que é a cadeia de custódia? O Júnior está dizendo assim, professor, vamos supor que ocorreu danos em algum bem apreendido e que já estava sob custódia. Haveria alguma responsabilidade da autoridade policial e do Estado? Sim, ou Júnior, sem dúvida. O problema, cara, é receber, né? O problema é receber. Inclusive, Júnior, um dos grandes problemas que a gente tem, tinha, né, principalmente na prática, principalmente nesse começo, que os bens apreendidos passaram a ser utilizados pelos policiais, eles mesmos não queriam utilizar, porque eles seriam os responsáveis. Então imagina, tu é um policial, ganha em torno de, sei lá, 5 mil reais, aí tu tá dirigindo uma BMW, bateu a BMW sem querer. Tu tinha que, ao dirigir aquela BMW, assinar que a responsabilidade seria tua e não do Estado. É óbvio que você poderia entrar contra o Estado e não contra o policial, e o Estado entraria com ação de regresso contra aquele policial. Mas cabe essa questão da responsabilização civil, cabe, sem sombra de dúvida nenhuma. Deixa eu só ver aqui. Pronto, essa foi a pergunta do Júnior. E a Fabiana, a prioridade nos exames de corpo de delito, as vítimas de violência doméstica, familiar, criança, foi acrescentada. Na verdade, não foi, Fabiana, essa prioridade aqui, eu até botei no material da gente, que assim, tem que ter prioridade, dá-se-á prioridade à realização ao exame de corpo de delito, quando se tratar de crime que envolva, percebam, é outra lei que não é o pacote crime, é uma lei de 2018. O pacote crime é de 2019, de 24 de dezembro de 2019. Então, essa prioridade do exame de corpo de delito ser feito em violência doméstica familiar ou contra criança, que eu nem falei disso, porque a gente vai falar durante a nossa aula, e também porque não foi uma alteração do pacote crime, ela foi por essa lei, 13.721. Beleza, turma? Tá dando para compreender direitinho? Posso continuar? Posso, né? Show. Vou abrir água. Na aula do CD eu consegui mostrar meus cachorros, que eu fico dando aula, eles ficam aqui do meu lado, os bichinhos. Mas agora eles estão ali desmaiados de sono. Show. Turma, agora as alterações são bem mais rápidas, tá? Eu vou pular as medidas cautelares, porque essas alterações vocês estudaram muito em processo penal 1, mas eu vou falar um pouco delas, certo? Só pra gente rememorar. O que eu quero é só terminar de falar de todas as alterações, pra gente falar das medidas cautelares, aí eu encerro o pacote de crime, e na próxima aula a gente já começa da nossa unidade mesmo. Lembre que eu não vou começar da unidade 1. Eu vou explicar os procedimentos, em cima dos procedimentos, eu vou explicar cada unidade. Aí eu falo para vocês. Então, quando eu for falar de citação, eu digo, galera, eu estou entrando na unidade 1 aqui, que é sobre comunicação processual. Quando a gente for falar de audiência de instrução, eu digo, galera, eu tô entrando na unidade de provas, que eu acho que vai ficar mais claro na cabeça de vocês, porque eu vou colocar cada macaco no seu quadrado, né? Eu vou colocar assim, em que momento acontece cada parte da nossa matéria. Beleza. Turma, só pra gente terminar, tá? Sentença do júri. Tem muita gente que acha essa alteração, né, da sentença do júri. Já viu essas alterações todas, agora eu vou para a alteração da sentença do júri. Tem muita gente que acha que não existe mais a execução provisória da pena aqui no Brasil. E tá errado. Quem assistiu o webinário, né, que a Unifor me convidou a fazer, eu fiquei mega feliz, né, porque tem 1.000 milhões de professores, eu fui convidado para poder conversar um pouco, fazer a live da Unifor, e foi sobre as principais alterações do Supremo
decisões do Supremo que impactam a nossa vida. Se você não assistiu, eu recomendo demais que você assista. Eu lembro que a Janete assistiu, que o Júnior assistiu, mas, assim, eu recomendo demais que você assista, porque realmente eu falei do que o STF trouxe de mais novo nos últimos 2 anos. Mas a primeira coisa que eu comecei a falar lá foi a história de não poder mais haver a execução provisória da pena após condenação em segunda instância, que é a história do Lula. O Lula tem 2 condenações pelo triplex, né, Guarujá, naquele processo da Lava Jato, pelo triplex do Guarujá, e ele tem uma condenação pelo sítio Atibaia, mas o Lula está solto. Como é que pode? Por que o Lula está solto? O Lula está solto porque ele ainda está amparado pela presunção de inocência. Eu estou falando do Lula porque é o caso mais emblemático, mas isso vale para centenas de pessoas que foi beneficiado por essa decisão do Supremo. O Supremo disse que, por conta, e ele mudou de posição 4 vezes sobre esse assunto, e aí é onde eu explico no webinário, né, como é que foram essas 4 decisões. A última decisão do Supremo é que a presunção de inocência deve ser respeitada. Então, mesmo que o Lula tenha tido 2 condenações, tanto em primeira instância pelo Moro a 9 anos, como em segunda instância pelo TRF4 a 12 anos, o Lula ainda é presumido inocente porque os recursos dele ainda estão pendentes de julgamento. Então, não existe mais a execução provisória da pena após condenação em segunda instância. O Supremo não mais admite. Isso vocês sabem, isso deve ter sido muito discutido pelo professor de vocês no semestre passado. Mas dizer que não existe mais a execução provisória da pena está errado, por conta de uma alteração do pacote de crime sobre o tribunal do júri. Turma, eu vou até falar, mas esse é um artigo que eu acho que com certeza vai ser declarado inconstitucional. Mas eu vou falar porque ele está valendo. Existe a execução provisória da pena? Sim. Quando? Nos casos de condenação do tribunal do júri, o tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida. A penúltima matéria do semestre de vocês, ano passado, né, semestre passado, foi sobre competência. Vocês viram que os crimes dolosos contra a vida são os que estão no artigo 121 a 128 do Código Penal. É o homicídio, o aborto, o infanticídio, o induzimento e instigação ao suicídio ou a automutilação. E esses crimes, quando eles são cometidos de maneira dolosa, já que o homicídio pode ser cometido de maneira culposa, esses crimes são julgados no tribunal do júri. Caso o juiz da vara do júri faça a dosimetria da pena e sua pena fique maior do que 15 anos, você já vai começar a cumprir a pena, já tem a execução provisória da pena, por conta do pacote de crime. Então, toda vida que a tua condenação no júri for superior a 15 anos, o juiz, ele vai provavelmente já te colocar para cumprir a pena. A exceção nesse caso vai ser tu sair em liberdade. Por exemplo, o homicídio aconteceu há 15 anos atrás, o cara tá livre até hoje, como foi o caso da Maria da Penha, né? Até já contei para vocês essa história no semestre passado. Depois eu posso voltar a falar dela. Então, o caso da Maria da Penha, o cara ficou livre, o colombiano, o ex-marido dela, ficou livre anos e anos e anos e anos e anos. E aí o julgamento demorando. Aí teve o julgamento, ele foi até condenado, mas recorreu em liberdade. Então essa parte de recorrer em liberdade no júri, quando a tua pena for superior a 15 anos, virou exceção. A regra é que se o júri te condenar, o juiz da vara do júri for fazer a dosimetria da pena, e a tua pena for superior a 15 anos, você já vai iniciar o cumprimento da pena. Então é errado dizer que não tem execução provisória da pena aqui no Brasil hoje. Tem, no caso do júri. Não tem mais aquela após a condenação em segunda instância. Mas a do júri tem. Tranquilo? Aí aqui é bem mais rápido. Recurso de distrito, eu já falei qual foi a alteração. Se o juiz não homologar o acordo de não persecução penal, cabe recurso de distrito. Das nulidades também é uma alteração bem tranquila. Principalmente nessa parte de cautelar, vocês vão ver que o legislador, ele se preocupou muito, turma, em fazer com que o juiz tivesse uma condenação com base no caso concreto, que o fundamento da condenação fosse com base no caso concreto. Aliás, o fundamento de qualquer decisão do juiz criminal, ela tem que ser com base no caso concreto. E tem que ser fundamentação mesmo. O Júnior me perguntou, viu, Júnior, eu até usei a tua pergunta como exemplo na minha aula de processo penal 1, que o Júnior me perguntou, ele disse assim, professor, eu ouvi dizer que fazer uma sentença civil é mais difícil do que uma criminal. O senhor concorda? Eu digo, eu não concordo. Porque a civil tem as demandas repetitivas que é só você olhar se está tudo presente ali e você, 50 mil casos você julga do mesmo jeito. Criminal não dá.
ainda que seja o mesmo crime, foram 2 roubos. A vítima é diferente, o patrimônio roubado é diferente, a situação é diferente, o dia é diferente, tudo é diferente no processo penal. E o que a gente observa é que algumas vezes os juízes copiavam e colavam, né, uma sentença para outra. A própria juíza que substituiu o Moro copiou e colou a fundamentação do Moro numa nova condenação do Lula. Então, a própria juíza fez isso. Então, os juízes, eles fazem isso. E o pacote de crime, né, que foi essa reação legislativa do judiciário, contra o judiciário, o legislador colocou aqui das nulidades. Juízes, prestem atenção. E eles fizeram muito isso, teve muita essa alteração na parte de medida cautelar, dizendo que o juiz tem que fundamentar a decisão dele com base no caso concreto. Que nem precisaria, porque o artigo 93, inciso 11 da Constituição, já diz que toda decisão do juiz tem que ser motivada, tem que ser fundamentada. Artigo 93, inciso 11. De maneira que nem precisaria citar na Constituição, só que o pacote de crime trouxe várias vezes, dizendo que o juiz tem que fundamentar bem as decisões dele, sob pena de nulidade. E uma das vezes foi uma matéria que a gente vai estudar aqui comigo, vocês vão estudar comigo, essa matéria chamada nulidades, está aqui no artigo 564, inciso 5 foi inserido para dizer o seguinte: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: em decorrência de decisão carente de fundamentação. Então, o juiz que não fundamentar direito à decisão dele, vai ter a sua decisão descartada, anulada. Perfeito? Já eu vou para as dúvidas, tá? Só para eu acabar aqui. Recurso distrito, eu já disse, foi trazido uma nova hipótese de recurso distrito. E, finalmente, turma, uma redação também bem, uma nova redação, uma nova alteração bem tranquila, que é em relação ao recurso especial. Eu coloquei aqui recurso extraordinário, porque recurso extraordinário é um gênero que tem recurso extraordinário e recurso especial como espécie. Lá no artigo 638 do CPP, tem falando que... vou começar de novo. O CPP ele é de 1941. Em 41 não existia STJ. Se não existia STJ, não existia o recurso especial. Naquela época existia o TFR, que era o Tribunal Federal de Recursos, que não existe mais. O STJ, então, ele foi criado em 88 com a Constituição, e junto que foi criado o STJ, foi criado também o recurso especial. Mas isso foi só em 88, e o CPP é de 41. Então tu olhava o CPP de cabo a rabo, e tu não enxergava a palavra recurso especial. E o pacote de crime, ele alterou o CPP só para inserir a palavra recurso especial. Então, antigamente tinha assim, ó, o recurso extraordinário será processado e julgado pelo STF na forma do respectivo regimento interno. Foi alterado para dizer que o recurso extraordinário e o especial serão processados pelo STF e pelo STJ na forma estabelecida pelas leis especiais, no caso é a lei 8.038 de 90, que fala sobre recurso especial, que fala sobre recurso extraordinário, lei 8.038 de 90, ela fala sobre recurso especial, fala sobre recurso extraordinário, fala sobre recurso extraordinário constitucional. Então, também o recurso especial e extraordinário são julgados pela Lei Processual Civil, aí é o CPC. O CPC ele é sempre utilizado subsidiariamente ao CPP. No que o CPP for omisso, como no caso de citação por edital, que eu vou falar para vocês, o CPP pega emprestado do CPC e também pelos respectivos regimentos internos. Então, a alteração aqui foi bem simples, só para dizer que recurso extraordinário e especial vão ser regidos pelas leis especiais, pelo CPC e também pelo regimento interno. E aí, galera, deu para entender essas alterações? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Vitória quer entrar. Pronto. O Júnior está perguntando assim, recurso distrito é aquele que permite o reexame? Exatamente. Quando a gente for ver recurso, Júnior, eu vou falar para vocês do juízo de admissibilidade ou de prelibação, que você sabe muito. E o recurso, quando ele permite que o juiz ele reexamine a decisão dele, ao invés de processar o recurso, então o juiz deu uma decisão, eu entrei com recurso. 3 recursos no processo penal permitem que o juiz, ao invés de mandar esse recurso para o tribunal, ele reexamine essa decisão dele. Isso é o que a gente chama, Júnior, de efeito iterativo ou regressivo, que eu acredito que você já ouviu falar nesses nomes. Então, recurso distrito, carta testemunhável e o agravo à execução são os 3 recursos no processo penal que admitem um efeito iterativo ou regressivo. Galera, sendo bem sincero, deu para entender aí
Meninas que estão entrando agora, eu sei que provavelmente vocês mataram um leão para conseguir estar aqui, assim como todo mundo, mas se der para entrar pelo convite que você recebe no e-mail que eu cadastrei, tá? No e-mail da Unifor, é melhor que você não precise da minha autorização. Eu fico morrendo de pena, meu coração chega a dói. Quando eu estou explicando aqui um assunto, aí eu escuto pum, pum, que é alguém pedindo para ser aceito. Mas aí eu penso, ou eu volto e aceito a pessoa, e aí atrapalha a aula toda, ou eu respeito todo mundo, né, que conseguiu chegar aqui e tal, e continua a aula e aceita essa pessoa depois. Que é o que eu opto. Então, todo mundo que me mandou um e-mail, recebeu nos respectivos e-mails, e recebe toda terça e quinta o convite para essa aula. É só clicar, ó, e apareceu. Beleza? Beleza? Show. Turma, então vamos só agora recapitular, certo? E aí eu falo das alterações da parte das medidas cautelares. E a gente acaba essa matéria, e aí a partir de quinta-feira a gente entra mesmo na nossa matéria, que a gente fala de procedimentos processuais penais. Show. Então, juiz de garantia, vocês já entenderam, procedimentos dos agentes de segurança públicas, arquivamento do inquérito, acordo de não persecução penal, restituição de coisas apreendidas, provas inadmissíveis, cadeia de custódia, sentença do tribunal do júri, recurso de distrito, nulidade e recurso extraordinário. Essas foram as alterações no CPP que houve em relação ao pacote de crime e que eu acabei de revisar algumas e explicar para vocês outras. Falta só falar das medidas cautelares que vocês viram no semestre passado. A minha pergunta é, dentre tudo isso aqui, vocês conseguem se ligar quais são as diferenças? O que é o juiz de garantias, o que é o procedimento, o que é o arquivamento do inquérito? Porque se vocês me disserem, professor, está tudo ok, eu dou essa matéria por encerrada, explico medidas cautelares, e a gente passa para encerrar a aula e a gente passa para falar da nossa matéria mesmo. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, prof. Eu imagino, Vitória, quem chega uma hora dessa é porque realmente foi a internet, foi o filho, foi a mãe, foi o dentista, foi não sei o quê. A Ana está dizendo assim, professor, da primeira vez entrei sem pedir autorização com o e-mail que cadastrei, aí me conexão, vala, que doido. Ana, tenta sempre entrar no e-mail da Unifor e clica naquele link. Eu mesmo testei e vi que, pelo menos comigo, não deu erro, né? Mas assim, essas informáticas, ninguém sabe. Eu aceito, não me incomodo, eu só repito, eu não me incomodo, eu só fico com pena de quem chegar depois e ficar esperando. Beleza, bora falar das medidas cautelares, tá todo mundo tranquilo, né? Todo mundo entendeu, show. Então a gente vai falar agora das medidas cautelares, turma. Só uma revisão. Vocês lembram, no processo penal, que quando o cara é preso em flagrante, ele é enviado para a delegacia das capturas, fica lá no centro, e lá no centro, do lado da delegacia das capturas, tem 4 varas de custódia. E é onde acontecem as varas de custódia, lá. Hoje em dia, se você for preso hoje de manhã, à tarde você já é levado para a vara de custódia. Se você for preso à tarde, você é levado no dia seguinte. Então a vara de custódia está funcionando muito bem. Pelo menos a última atualização que eu peguei com o Vinícius, que é o supervisor de vara de lá. O fato é que, na audiência de custódia, como até a gente já revisou nessa aula, o juiz não vai analisar se o preso ele é culpado ou inocente. Ele vai analisar só a legalidade ou ilegalidade do flagrante, só isso. Se o juiz resolver dizer que o flagrante é legal, ele, como regra, tem que conceder a liberdade provisória. E a liberdade provisória pode ser cumulada com uma ou mais cautelares que estão no artigo 309 do CPP. Entre essas cautelares, tem a cautelares de uso de monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de chegar perto da vítima, proibição de sair da comarca por mais de 8 dias sem autorização do juiz. Então, no 319, tem várias cautelares que o juiz deve usar. E a ideia, quando as cautelares foram trazidas em 2011, foi dizer assim, juiz, dê a liberdade provisória para essa galera, coloque as cautelares, 1, 2, coloque as 9 cautelares, mas dê a liberdade provisória, porque o cara está amparado pela presunção de inocência. E aí, essas medidas cautelares, o juiz podia decretá-las de ofício. Só que o pacote de crime, como eu vou falar de novo, tirou muito poder do juiz. E um dos poderes dos juízes que ela tirou foi exatamente o juiz não poder mais decretar cautelar de ofício. Então, todo e qualquer cautelar, na audiência de custódia, é o MP que tem que pedir. Então, o MP vai pedir o tornozeleira eletrônica, é o MP que vai pedir a cautelar que o MP achar que é adequada. E o juiz vai decidir. Antigamente, o juiz não precisava de pedido do MP ou de quem quer que seja
para colocar a tornozeleira eletrônica. Hoje ele só coloca se o MP pedir. Porque as alterações do pacote de crime foi proibir que os juízes eles decretem cautelares de ofício. Primeira alteração sobre as medidas cautelares. Segunda alteração sobre a prisão preventiva. No semestre passado, quem foi meu aluno, que eu expliquei prisão preventiva, eu disse assim, galera, a preventiva é a rainha das prisões. Tanto o flagrante pode ser convertido em preventiva, como a temporária pode ser convertida em preventiva, e o inverso não é verdadeiro. Não pode o contrário, preventiva ser convertida em flagrante nem em temporária. E eu falei que a preventiva era a rainha das prisões, porque a preventiva cabe durante o processo, durante o inquérito e durante o processo. No começo, a preventiva podia ser decretada pelo juiz de ofício, sem provocação, tanto no inquérito como no processo. Então, tanto no inquérito como no processo, a preventiva poderia ser decretada de ofício pelo magistrado. Em 2011, o CPP foi alterado, e a alteração que houve em relação ao pacote de crime... Peraí, que tem gente querendo entrar. Pronto. E aí, em 2011, a alteração que houve no CPP foi dizer assim, juiz, tu pode até decretar a preventiva, mas só durante o processo. Então, de 41 a 2011, o juiz poderia decretar a preventiva de ofício no inquérito e no processo. De 2011 até 2020, o juiz poderia decretar a preventiva de ofício só durante o processo. Então, até falei, galera, nenhuma prisão pode ser decretada de ofício durante o inquérito. Nenhuma. Tudo tem que o juiz ser provocado. Aí, quando foi agora, a partir do dia 20 de janeiro de 2020, com o pacote de crime, o juiz não pode mais decretar nenhuma prisão de ofício. Prisão temporária, prisão preventiva, todas elas têm que ser requeridas pelo MP, pelo delegado, pelo assistente de acusação, da forma como a gente estudou no semestre passado. Então, nessa parte de medidas cautelares, além de proibir que o juiz decrete cautelar de ofício, revogar de ofício ele pode. Então o juiz colocou tornozeleira eletrônica em mim, achou que não precisava mais, ele pode revogar cautelar de ofício. Mas decretar cautelar de ofício de jeito nenhum. Também foi alterado para dizer que o juiz não pode mais decretar preventiva de ofício de jeito nenhum, nem durante o processo, nem durante o processo. E a outra coisa, turma, que teve essas alterações, aí são muitas, tá? Depois vocês olham aqui, ó, tem medidas cautelar. Aí eu coloquei aqui, ó, antigamente tinha de ofício, ó, hoje não tem mais, ó. As cautelares serão decretadas a requerimento das partes. E aí tem outras alterações. A outra alteração, ó, a prisão preventiva somente poderá ser determinada quando não for cabível a substituição por outra cautelar. Outra alteração do pacote de crime foi dizer que o juiz ele tem que fundamentar a decisão dele com base no caso concreto. Ele tem que fundamentar a decisão dele com base no caso concreto. Aí, então, terceira, né? A quarta alteração em relação às cautelares. Essa aqui não está valendo, falei para vocês. Foi positivado as audiências de custódia, né? Que antigamente era só uma resolução do CNJ. Mas foi dito, aí isso aí está valendo. O que não está valendo, aquela parte que eu falei no começo da aula e na aula passada, que tem que haver a audiência de custódia em até 24 horas da prisão, senão a prisão vai ser ilegal. Esse artigo aqui, ele não está valendo. Esse parágrafo 4º do artigo 310, ele não está valendo. Aqui, ó, preventiva, ó. Em qualquer fase da investigação, caberá a prisão preventiva de ofício. Você lê logo a nova redação do 311, não tem mais negócio de preventiva de ofício. Não tem mais. Outra alteração muito interessante nessa parte das cautelares é que, para o juiz decretar a preventiva, e está no 312, ele tem que fundamentar no 312 e 313, como a gente trouxe mais passado, tem que provar que o crime existiu, tem que ter prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, que é aquela história da PEC e da ISA, e o pacote de crime manda que o juiz fundamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, nesse final de semana, um aluno meu da pós ligou para mim e disse assim, professor, estou precisando de uma ajuda. Que foi? Não, eu estou com um caso que são irmãos muito parecidos, o irmão foi lá, envolvido com facção criminosa, matou outro membro de uma facção criminosa, só que quem foi preso foi o irmão que se parece muito com ele.
Contudo, esse irmão que se parece muito com ele é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, ele tem tudo e o juiz mandou prender. Eu digo, cara, cadê a fundamentação dessa sentença? Porque o juiz, com base em tudo que tu está me dizendo, o juiz tem que comprovar que o estado de liberdade do indivíduo gera perigo. E cadê? Porque com base em tudo que tu está me falando, não tem. Então ficou mais difícil ainda, com o pacote de crime, ser decretada a prisão preventiva, porque foi inserido esse requisito. Antigamente, como pressuposto, tinha que ter a PEC e a ISA. Hoje, além da PEC e a ISA, o juiz tem que comprovar que o estado de liberdade do indivíduo gera perigo. O juiz tem que comprovar que o estado de liberdade do indivíduo gera perigo. Show aqui é basicamente as mesmas coisas que eu fui falando para vocês. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva ou qualquer cautelar. Revogar ele pode de ofício, mas decretar, nunca. Deu para entender, turma? Eu peço que vocês, para ficar bem na cabeça de vocês, leiam esse material, material super tranquilo, super bacana de ler. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Pronto, não, ninguém teve dúvida. Substituição. Pois é, a substituição das cautelares, ô Júnior, excelente pergunta. Como regra, tem que ser mediante requerimento. Mas tem uma parte do pacote crime que ele dá a entender que aí é a confusão que tem hoje, viu, Júnior? Que ele dá a entender que o juiz pode fazer de ofício. Aí depois ele diz que não. Então, assim, tem uma parte dessa alteração que ficou confuso. Então, em tese, até para substituir, o juiz teria que ter pedido, seja do advogado, seja do delegado, seja do Ministério Público, mesmo para substituir. Mas, assim, sobre isso ainda tem essa divergênciazinha, porque ficou meio mal feito. Eu parei de compartilhar, senão eu mostrava para vocês. Mas quando vocês forem ler, vocês vão perceber. Turma, tudo bem? Gostaram da aula? Acabamos o pacote de crime. Pelo amor de Deus, vocês são meus alunos. Se são meus alunos, são os melhores. Então, quando alguém falar de pacote de crime, não vão falar besteira não, porque eu já vejo até professor falando besteira. Conjunto de leis do Moro, que não sei o quê. E fiquem sempre atentos de que o pacote de crime, ele pode ser alterado ainda, tá? Porque ainda tem os vetos do Bolsonaro e ainda tem as ADIs. Então pode ser que coisa que a gente tenha falado aqui passe a não mais existir, e pode ser que coisas que a gente não tenha falado passe a existir no caso dos vetos serem derrubados. Durante o semestre eu vou sempre falando para vocês como é que tá, certo? Quanto a isso, não se preocupem. Fechou? Janete conseguiu pegar o nome de todo mundo, a Janete vai mandar o nome dos ausentes. Conseguiu pegar, Janete? Sim, perfeito. Então a chamada tá feita. Pessoal, muito obrigado por tudo. Quando for quinta-feira a gente começa mesmo na nossa matéria. Muito embora a gente fez revisão de processo penal 1 e já entramos em muitas questões de processo penal 2. Pois muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. Quando for quinta-feira a gente se vê no mesmo bate-horário, 11h20. Fechou? Tchau, galera. Beijão, vou parar aqui a gravação. Valeu, Júnior. As Coca-Cola, macho. Vai morrer de